Lee Strobel, em seu livro Em Defesa de Cristo, mostra uma investigação feita por ele como jornalista e advogado ateu. Tudo começou quando sua esposa Lizzie decide seguir a Cristo, e ele acha aquilo tudo muito antiquado. Como poderia seguir uma lenda? Jesus seria uma pessoa de verdade, de existência comprovada? Ele se pergunta. E através de uma investigação apurada com vários especialistas e entrevistas, ele chega à mesma conclusão que vamos chegar nesse estudo. Mas antes eu peço que você curta, se inscreva e não esqueça de compartilhar para os seus amigos. Caifás era o sumo sacerdote que tramava juntamente com outros fariseus contra Jesus para matá-lo. Até perante o próprio Sinédrio revelar a ele esse intuito de acordo com João capítulo 11, versículo 45 a 53. Esse sumo sacerdote buscou testemunhas falsas para acusar Jesus, mas tudo foi em vão. Até que em um momento ele conseguiu fazer Cristo falar da sua segunda vinda e acusou-o de blasfêmia, como é descrito em Mateus capítulo 26, versículos 57 a 67. No livro 18 da obra completa de Joséfo, no capítulo 4, na página 381, é registrado algum dos atos de Caifás, inclusive o ato de preterir um possível sucessor ao sumo sacerdócio, chamado José, e nomear Jonatas, filho de Ananos, para sucedê-lo. Lembrando que Joséfo era um judeu, ele se rendeu em uma guerra contra os romanos e se tornou cidadão romano, relatando os vários eventos antes, durante e depois da destruição de Jerusalém. Suas obras fornecem um importante panorama do judaísmo no primeiro século. Em 1990, uma tumba familiar foi descoberta ao sul de Jerusalém, contendo 12 ossuários, ou caixas de ossos. As moedas de cerâmica da tumba datam de meados do segundo século depois de Cristo. O ossuário mais ornamentado, com vários conjuntos de ossos, contém o nome José, filho de Caifás. Muitos estudiosos acreditam que essa tumba e a caixa de ossos sejam de Caifás, o sumo sacerdote. Além do sumo sacerdote, ou seja, o poder religioso, encontramos o poder civil da época do injusto julgamento e morte de Cristo. O governador romano da província da Judéia, chamado Pilatos, ou Pôncio Pilatos, como é relatado em João capítulo 18, versículo 29 a 31. Aquele mesmo que lavou as mãos e entregou a Jesus para morrer injustamente. No ano de 1961, uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, sob o imperador Tibério César, foi encontrada em uma pedra no teatro de Cesareia Marítima. Assim, em ambos os casos, algumas das principais figuras que envolvem a morte de Cristo foram confirmadas pela história. Outros historiadores seculares dos primeiros séculos falam de Cristo. Tácito é um deles, historiador romano, escreveu sobre Cristo e sua execução por Pôncio Pilatos no reinado de Tibério César. Entretanto, não parou por aí e falou também acerca dos primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Cristo em Roma. O próprio Joséfo escreve: neste tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos chamá-lo apenas de homem. Os mais ilustres da nossa nação o acusaram perante Pilatos, apresentando a história narrada da Bíblia como um fato. Do ano 112 por 113 da nossa era, Plínio, o jovem governador romano, escreve a Trajano, que era imperador, perguntando como deveria tratar os cristãos, que para ele se comportavam de forma sistemática, se reunindo antes do alvorecer em dia determinado e cantando hinos como se fosse para um deus. Essas descobertas arqueológicas e fontes históricas nos ajudam a reconhecer a existência de Jesus e a adoração dos seus seguidores 50 anos após a sua morte. Se você quer saber mais sobre Cristo, basta abrir os evangelhos, que são as fontes primárias que falam sobre a sua pessoa e a sua vida. E a verdade é que a Bíblia não busca esconder nenhuma evidência da realidade da vida de Cristo. Lucas, o médico, por exemplo, ao falar sobre a pregação de João Batista e o encontro com Cristo, cita os governos políticos e religiosos da época, e até a localidade em que andava e como sucedeu o encontro com Cristo e o batismo. Lucas capítulo 3, versículo 1, Lucas cita o cenário mundial do Império Romano, que era governado por Tibério César, cita os governadores palestinos, o governador Pôncio Pilatos, o tetrarca Herodes da Galileia e outros, cita no versículo 2 o sumo sacerdote da época e a localidade em que João pregava e encontrou Jesus no versículo 3. Não seria estranho dar tantas informações tão específicas de algo que não fosse real? Para mim é muito claro que Jesus existiu.
E essa foi a mesma conclusão do jornalista, advogado e agora ex-ateu Lee Strobel. E para você, Jesus existe? Lembre-se, a nossa fé não é cega. Ela possui uma base histórica e a fé se apoia em evidências.